maravilhosos, tudo bem com vocês? Essa semana, nada mais, nada menos que, curiosamente, reencontrei uma grande amiga de muitos anos e ela tem uma marmoraria. Além de ter a marmoraria, ela bota a mão na massa. O que é a mão na massa? Ela faz todo o processo de corte, de instalação, de medição. E eu vou trazer isso para a realidade da internet, para vocês aí saberem mais o dia a dia. Porque uma mulher à frente de uma marmoraria não é para qualquer um não, meu querido. Estou fazendo suspense, ela vai se apresentar. É contigo. Oi, Sá. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Vamos lá, sim. Meu nome é Mário Tosatti. Temos uma marmoraria, né? E eu fico toda à frente dessa parte de produção, de medição, acompanhamento de obra, pós-venda também. Eu faço toda essa parte da marmoraria. Na qualidade também, mulher? Mas Na qualidade. como que é essa emoção? Porque assim, vamos lá, eu sou uma cliente. Certo. Tô com um apartamento, para investir, 45 metros quadrados. Você vai, faz a medição, me explica os materiais, conta tudo para mim. Certo, funciona assim, o processo, né? Nós temos uma vendedora, eu não costumo lidar direto com o cliente em parte de orçamento, tá? Eu fico toda essa parte. Então, nós temos uma vendedora, então a gente passa você para ela faz o orçamento, você estando de acordo ali, vou para a parte da medição. Na medição, leva as amostras, mostro o tipo de acabamento, como que vai ser. Então, eu faço toda a preparação do cliente ali, até para as expectativas dele tá dentro do que a gente vai entregar e a gente entendeu o que o cliente quer. Então, a gente leva as amostras, conversa com ele, faz toda a medição, explica o que era seca, era molhada, o que é saia, frontão, acabamento 45, se é isso que o cliente quer, se vai ter marcenaria, se não vai ter marcenaria. Então, toda essa parte eu faço com o cliente. E também entra a parte de explicar o que vai ser quando vai acontecer a instalação, porque tem essa parte que o cliente acha que às vezes não vai fazer pó, e é impossível. Eu tenho esse tipo de cliente, já tive cliente assim, eu tive um cliente que ele pediu a pedra embutida e a gente teve que cortar, a gente não trabalha mais dessa forma, mas a gente teve que cortar a parede e ele reclamou que fez pó, então... Tem que colocar uma grapa, é isso? Não, antigamente a gente fazia aquele corte de fora a fora, né? Você vai instalar uma pia de 1,20 m, a gente corta 2 centímetros dentro, a parede toda de fora a fora, 2 por 2, com a espessura da pedra, embute ela tirando a grapa ainda, coloca na grapa. É bem antigo isso. Hoje a gente não faz mais isso, a gente só instala na grapa ou em cima do móvel. Então, a gente tem esses 2 tipos de instalação. Então, todo esse processo tete a tete ali, explicar certinho com o cliente é comigo. Eu que passo tudo para ele, para não ter nenhum problema futuro, até para ele, não esperava tanta sujeira ou algo do tipo, porque a marmoraria faz sujeira. Faz, então, é uma fase da obra que o cliente final, porque tem o arquiteto ou o designer que você tem que administrar, tem que explicar para o final, né, que vai ter sujeira, que vai ter retoque de pintura. Sim, é bem importante até nesse processo entender em qual etapa da obra a marmoraria vai entrar. Vai entrar antes de pintura, vai entrar depois, vai entrar quando o eletrodoméstico já estiver lá, quando não tiver, quando tiver uma geladeira no meio do nosso caminho. Então, tem esses processos também que eu gosto de passar para o cliente. Assim. E o que você sugere? Certo. Pintura sempre depois. Sempre depois. Porque o pó do mármore, ele é um pó pior do que de gesso. Ele gruda na parede mesmo, e se ainda mais for material escuro, então vai fazer bastante poeira. Eu sempre indico marmoraria antes do móvel. Fazemos também em cima do móvel, mas eu gosto sempre de instalar antes. Por quê? Quando você instala a pedra, a pia, antes da marcenaria, automaticamente você tem 2 peças separadas. Então, deu um vazamento futuramente. Você tem a pedra instalada, você tem o móvel. Trabalhar com marcenaria é muito mais fácil do que pedra. Você tira um móvel, dificilmente ele vai quebrar. Mas você tira uma pedra, facilmente ela vai quebrar. Sim. Então, quando você coloca a grapa, a pedra, e depois você encaixa o móvel, você tem 2 peças separadas. Tem outro ponto. Quando você tem muita pressa, normalmente, a gente tem clientes que estão ali no aluguel e está querendo sair para casa própria. Então, tem esses 2 custos. Então, eu sempre falo, com uma cozinha você vive. Agora, com um móvel, é mais difícil. Então, tem esse ponto. Então, depende da sua pressa. Então, às vezes eu vejo, você tem filho. Então, também faço essas perguntas. Tipo, 2 adultos conseguem se virar. Agora, você tem uma criança, tem que ter um fogão. Você tem que ter ali uma estrutura para...
para atender a demanda da casa. Então, eu sempre gosto de fazer esse tipo de pergunta, até para o cliente, para entender a necessidade do cliente. E ele fala, pô, legal. E outra, a marcenaria demora muito mais. Marcenarias são, em média, de 60 dias úteis, né? Isso. Então, e a gente entrega até 20 dias úteis. Então, tem essa diferença metade do prazo. Metade do prazo. Então, a gente gosta de entender a necessidade do cliente para atendê-lo da melhor forma. Não é a questão, tipo assim, a minha marmoraria não instala em cima do móvel? Instala, não tem problema algum. Porém, eu só instalo depois que a marcenaria entregar completo o móvel. Com fechamento de porta, com todas as laterais, tudo certinho. Por quê? Eu preciso deixar pingadeira, eu preciso fazer a metragem. Então, o móvel tem 1,20 por 58, minha pedra vai ter 1,24 por 60. Porque eu tenho que trabalhar essas medidas. Então, porque se eu mandar exatamente igual, vai dar certo. Porém, justo, né? vai ficar justo. E aí. sim, eu tenho que tomar esse tipo de cuidado em relação às pingadeiras, não molhar o móvel do cliente e tudo mais. Você sabe que na internet agora tá tudo muito explícito, né? E é até bom porque antes existia a tal bolha de nós profissionais até os clientes. E hoje os clientes postam tudo, eu acho isso excelente. Eu vi várias situações do pessoal da pedra colocar a mão francesa e depois vir o gabinete. Certo. E aí no gabinete, bem naquela área da mão francesa, tem a gaveta. Tem um gaveteiro. Você perdeu a Sim. gaveta, né? O que eu indico também sempre, um exemplo, eu gosto, você já tá com a marcenaria engatilhada. Um exemplo, me passa o contato. Vamos trabalhar junto ali para a gente atender melhor o nosso cliente. Então, eu gosto de pegar o projeto. Então, eu pego o projeto, dou uma estudada até para saber aonde que o cliente está ali pensando que vai ser a cuba dele, que eu preciso pegar o centro, onde que vai ter gaveteiro, onde vai ter uma lixeira. Essencial. Então, eu gosto de pegar o projeto, desculpa, gosto de pegar o projeto para eu dar uma estudada e a gente fazer acontecer da forma que o cliente está planejando, entendeu? Normalmente, quando se tem um profissional à frente, ele já faz essa ligação entre fornecedores. É fundamental, porque quem assume é sempre a gente. É verdade. Se dá um erro, o problema é do arquiteto. É verdade. E assim, eu gosto de trabalhar em conjunto e eu gosto do quê? Que a marmoraria faça o seu executivo. Eu faço o executivo também, que é o global, né, dentro da arquitetura interiores, no caso, mas tem diferença. Eu vou colocar um revestimento, o empreiteiro mudou alguma coisa, pode reduzir. Sim, né? Eu faço gerenciamento de obra, /projeto, que é o todo, né? E, no caso, uma das minhas clientes, a marmoraria fez uma medida. Aí eu falei, manda o projeto para mim. Aí ele me mandou tudo rabiscado. Eu falei, tá bom, eu tenho que ir lá para acompanhar um fornecedor. Fui bater a trena. Aí tem 30 centímetros a mais? Não é. Olha, isso para minha cliente é maravilhoso, porque eu uso em outro lugar, né? Aí eu já levantei a mão, eu falei, o senhor fez a conferência com os móveis, fez em loco? Eu fiz sim. Aí eu falei, o senhor vai ter que voltar. Ele, não, tá certo. Eu falei, não, tá certo. Diferença de 30 centímetros. Quando é para mais, é bom que ele vai e corta. Sim. E quando é para menos? Perde a peça. A marmoraria ela é meio ingrata. É igual vidro, né? Vidro eu acho que ainda é um pouco pior, porque nesse caso ainda a gente corta. Agora, o Sim. vidro temperou, já era, né? Tem essa pegada. Mas marmoraria, ela é ingrata. Lâmina é muito ingrato também. Lâmina não aceita reparo, não aceita puxar brilho. Se craquelou, vai Já ficar era. na maioria das vezes tem que trocar. Não tem... E aí, esse custo? Porque, vamos lá, eu tô pensando como empreendedora, tá, gente? Uma margem de erro é uma coisa, perder a lâmina é outra. Exatamente, pode acontecer. O problema, até um ponto, assim, a marmoraria são várias etapas, várias. Nós temos, vendeu, exemplo, você foi lá, você comprou tal. Então, teve a venda, tem a compra do material, tem a compra do material, tem a escolha do material. Hoje a gente trabalha com um fornecedor praticamente fixo, só quando ele não tem a peça ou precisa trazer de fora, então a gente dá uma remanejada. Então tem a compra do material. Então, eu já trabalho com esse fornecedor porque ele sabe qual é o tipo de material que eu gosto, sabe? Chegou com fissura. Não trabalhamos com material com fissura. E
e por ser um material normalmente natural, a gente tem esses problemas, né? Problemas que é coisa do material, então não é um problema. Mas tem essa parte do material. Então, trinco, veios, mulas, que a gente chama, que são aquelas marcas verdes, a gente já evita, certo? Então, a gente já tem um processo de venda, compra do material, escolha do material, medição técnica, projeto, fazer o projeto. Então, tudo isso tem que dar certo, certo? Já são 5 etapas. Aí, vai a chapa pro nosso galpão, para fazer o corte. Aí, o serrador tem que entender o projeto e serrar certinho. O acabador tem que fazer um acabamento bem feito. Embalagem, tudo isso, levando em conta pode tudo quebrar, né? Porque você tem ali o manuseio das peças. Mais o transporte, né? Mais o transporte e mais carregamento na casa do cliente. Então, aí são 10 etapas. Então, a marmoraria se torna um pouco complexa até por causa disso, porque são 10 etapas que tem que dar muito certo. Né? Desde a vendedora ali, que ela tem que entender o projeto que você está passando e calcular tudo certo, porque 0 dá muita diferença, né? Então, e se tiver qualquer erro em questão de metragem ou algo do tipo, é um problema nosso, a gente não pode passar isso para o cliente, né? Então, é um problema que a gente absorve, e já teve problemas assim, a gente absorve e segue viagem, não tem o que fazer. Parte do empreendedorismo, né? A gente faz ali o que tem que ser feito e pronto. Então, são 10 processos que a gente tem que estar muito bem alinhado. Ainda tem a parte dos insumos, que toda essa parte de... Eu pego o projeto, então, eu pego um saco de entulho mesmo, que é para os meninos até usarem na obra. Eu monto toda a parte de insumo. Então, quantas colas vai, quantos PU, quantas grapas, quanto de argamassa, tudo eu já monto ali dentro daquele pacotinho pra gente mandar pra obra também, pra não ter problema algum. Então, você já calcula para não ter margem de erro, não colocar mais nem a menos, né? Na verdade, os insumos a gente sempre coloca mais. Um exemplo, vai ser um lavatório de preto São Gabriel de 70 por 50. Eu vou mandar uma cola fechada. E eu vou mandar um PU fechado, 2 PUs fechados. Que aí você manda um a mais se dá algum problema. Exatamente. Como a gente tem o nosso instalador, sobrou, a gente usa para uma próxima, não tem problema. Que PU estraga rápido, né? Depois já... Mas como a nossa demanda é alta, então a gente não tem esse problema com... Os meninos fecham certinho, é só você fechar certinho que ele acaba durando. Só essa parte do bico, né, que ele endurece. Mas a gente acaba usando todo o PU. E me conta hoje, qual a região que você mais atende? Nós estamos em São Bernardo do Campo. E a gente tem bastante aqui para a região de São Paulo. Santo André e São Bernardo é uma região que a gente atende bastante. A gente atende bastante. Aí tem os parceiros, né? Que aí a gente vai mais para as extremidades de São Paulo. Mas a gente atende todas as regiões, assim, desde litoral, interior de São Paulo. Sem preguiça. Onde tem obra, a gente está indo. Opa! E me conta, qual é o material mais vendido hoje? Hoje está num boom dos escovados. Então, vocês aí, arquitetos, estão trazendo o escovado e também parte de acabamento slim, né? Que é aquele acabamento só os 2 centímetros. Vocês gostam bastante desse tipo de acabamento. Mas a gente tem uma demanda muito alta, assim, de preto São Gabriel, que é o queridinho de todos. E tá entrando também lâminas e quartzitos. Também eu gosto de lâmina. Lâmina... Mas lâmina é delicado. Né? Você falou, lâmina tem que fazer carinho. Tem. Na lâmina. Eu vi Gente, Mari tem um Instagram bem legal. Por favor, depois vai estar embaixo aí, sigam. Você coloca todas as etapas, né, do seu dia a dia, de trabalho. Isso. Eu gosto de colocando ali nos meus stories. E também eu faço parte ali da produção. Então, o pessoal tem muita curiosidade, né, de como funciona. Até eu gosto de fazer para explicar mesmo para o cliente. Não necessariamente aquele que vai comprar comigo, mas para que ele entenda o que ele está comprando. E para quando chegar ali no dia da instalação, tá tudo certinho conforme planejado. Então, eu gosto de mostrar assim, Hoje eu estava olhando, você trabalhar com o Corian. O Corian, na verdade, é assim. Eu fiz um curso online de SSM, que é o Corian, né? E eu estou fazendo um estágio numa empresa lá em Ribeirão Pires, que eles só trabalham com Corian. Eles são especialistas em Corian, nenhuma outra marca de SSM. Então, até hoje eu tenho esse estágio. Hoje na parte da tarde. Eu gosto muito do Corian. Sim, e eu estou fazendo esse estágio que eu vou começar a trabalhar com as cubas Farm Sync,
que é até um espaço lá no nosso showroom, que eu estou montando uma fabriquinha ali, e nós vamos agregar a Cuba Farm Sink nos nossos projetos. Então, vai ser mármore com as cubas. Então, eu estou trabalhando, fazendo... Toda quinta-feira eu estou lá, aprendendo a fazer Cuba Farm Sink. Gente, para quem não sabe, o Corian é um material que ele é zero de contaminação. Eu conheci o Corian trabalhando com residencial de alto padrão. Depois eu trabalhei por 10 anos na área hospitalar. Na área hospitalar se usa muito. Né? Só quando tem alguém que quer economizar muito que me vem com o Itaúna. Aí eu deixo explícito, ó, o Itaúna vai manchar, ele vai amarelar, ou ele fica laranja, marrom, né? Por ser granito, ele tem uma alta absorção, né? Então, Demais. você tem que hidrofugar pelo menos a cada 6 meses. Eles não fazem isso. Eles, os clientes, não fazem isso. A gente entrega hidrofugado, tudo certinho, mas todos os tipos de granito, e quartzito também, é importantíssimo hidrofugar. Explica para eles o que é isso. Hidrofugar, a gente passa um produto que ele vai repelir a água. Pelo granito ele ser altamente poroso, automaticamente ele vai puxar água, certo? Então, por isso que quando tipo, você tá com aquela bancada de Itaúnas ou de cinza andorinha, fica aquela mancha de água. Ela seca, ela vai sair, porém, devido a essa falta de produto que fica dessa forma. Então, o certo é fazer essa hidrofugação, que a gente chama, a cada 6 meses. Infelizmente, a maioria dos clientes não fazem. É igual fachada, Lucobond, sabe? Faz uma bruta de uma fachadona e não faz a manutenção. Manutenção é importante. Mancha. Se não lavar direitinho, com o produto certo para não arranhar, aí eu passo assim nos clientes que colocaram, que eu fiz o projeto, e falo, olha, já tá manchado. E tem que trocar. Sim. É igual a pedra, né? Sim. Até um dos processos importantíssimos, assim, que a gente faz na nossa empresa é entender o perfil do cliente. Um exemplo. É um perfil de granito? É um perfil de pedra natural? É um perfil de cliente que entende que aquela fissura faz parte do quartzito? Que o quartzito ele já vem com todas aquelas ranhuras por dentro e tudo mais? Ou é um perfil de cliente que gosta do prático? Que é lâmina, que é o quartzo. Então, a gente tem que entender esse perfil de cliente também. Porque tem muito cliente que às vezes vai por preço, né? Vou escolher um granito que é mais em conta do que uma lâmina, por exemplo. Porém, ela não está preparada para ver uma mancha, né? Mancha preta no meio do Itaúnas. Ela quer um granito claro. E o mais claro que nós temos é o Itaúna. Porém, ele tem lá os seus minerais mais escuros. Mas aquilo faz parte da chapa. Não tem o que fazer. Sim. Então, a gente gosta de entender também esse perfil do cliente. É legal, você tem um briefing, então. Sim. A gente gosta porque, na verdade, são as dificuldades que vai nos dando os processos. E acho que para ter uma empresa saudável, você tem que ter processo. Com certeza. Se você não tem processo, você vai caindo nas armadilhas do dia a dia aí. Deixa eu te fazer outra pergunta. Quando você faz o projeto, você pede a assinatura do cliente final? Sim. Hoje eu chego no cliente, a gente leva nosso iPad, então lá eu já deixo meio que preparado. Então já tem o nome do cliente, já tem o endereço, data da medição, o orçamento, o que eu vou medir, eu já meio que me preparo para aquilo, para não chegar lá, porque quando automaticamente não foi eu que vendi, então eu tenho que estar ali preparada porque eu vou medir, né? Sim. Às vezes é um banheiro e eu vou para a cozinha. Então, não gosto de estar preparada. Então, vejo o orçamento, vejo qual que é o tipo de material que a gente vai usar, tudo certinho. Então, dei uma lida ali, então já chego preparado. Faço a medição completa com o cliente, então todos os itens tem participação do cliente, até quando o cliente não tá, eu não faço medição, por causa que ele tem que assinar. Porque, um exemplo, para mim, vamos falar numa cozinha. Uma cozinha com lavanderia, um exemplo. Num apartamento, que é aqueles seguidão, assim. Tem área molhada, cooktop, por exemplo, área molhada do tanque e área seca, certo? O centro dessa cuba da área molhada é para a direita ou para a esquerda? É mais perto da geladeira ou é mais perto do cooktop? Na minha casa, eu sei como funciona o processo, né, operacional. Eu gosto do meu escorredor do lado direito, a minha cuba mais para cá, para sobrar mais área seca e tudo mais. Então, eu preciso desses itens do cliente. Claro que todas as medidas ali, tirando esses centros que eu vou decidir ali com o cliente, e meio que eu tenho um orçamento, então eu já sei que vai ser, por exemplo, tem 3 metros ao total. Então, só tenho que separar ali, como é apartamento, automaticamente isso vai se encaixando, é mais fácil. Mas só que tem algumas medidas que eu preciso dele. Então, eu preciso alinhar. Então, por isso que ele tem que assinar.
E outra coisa, bem interessante. Ele precisa assinar que ele não vai me levantar uma parede também no meio do negócio. Menina, vou te contar essa. Fui num cliente que eu fui medir cozinha e lavanderia. Só que entre a cozinha e a lavanderia tinha uma parede. Automaticamente, o que eu fiz? Respeitei a parede. Ele não me falou que ele ia tirar aquela parede. Só que ele falou assim, Mari, eu vou colocar revestimento. Aí eu falei pra ele, eu falei assim, então vamos fazer assim, depois como era de parede a parede, a pia, eu falei assim, depois eu volto aqui, só pra eu dar uma conferida nesses centímetros que aumentou do porcelanato, beleza? Beleza. Eu falei essa frase, eu volto pra ver o porcelanato. Cheguei lá, cadê a parede? E a peça já estava cortada. Putz, grilo, e aí? Aí eu falei assim, cadê a sua parede? Aí eu tirei. Eu falei, mas como assim você não me avisa que você tirou? Tipo assim, eu voltei bem próximo da instalação. E o processo todo de corte já tinha sido feito. Aí ele, não, mas você falou que ia voltar. Eu falei, sim, pra ver o quanto aumentou de porcelanato de cada lado. Não que você ia me tirar uma parede de 15 centímetros no meio do negócio. Ele, não, é só emendar. Falei, não funciona dessa forma, não é só... Eu posso só emendar, mas a minha empresa não trabalha dessa forma. Eu não posso te entregar só uma emenda. E era, tipo assim, era área molhada, área seca e área seca. Era cooktop junto com a máquina de lavar. Então, eu teria que colocar uma faixa de 15 por 60 ali. Eu falei, não... E aí, o que você fez? Sorte que eu tinha um outro projeto no mesmo material e era muito próximo às medidas. Então, eu falei pra ele, eu falei assim, eu só vou, né, no orçamento aumentar mais esses 15 centímetros, você me paga a diferença, mas eu vou usar essa peça aqui pra eu não cobrar tudo de você. Eu vou usar essa peça no outro projeto que eu ainda tenho que cortar. Então, eu consegui fazer esse remanejamento. Mas, como ele assinou aquela medição, eu estava respaldada pela assinatura dele. Então, é importante a gente ter as assinaturas, porque não é só sobre medidas. É sobre falar que você não vai tirar uma torneira da parede e colocar na bancada. Porque quando, né, aí eu tenho que recuar a cuba, tem todo esse processo. Então, eu preciso estar respaldada. Então, a gente só corta com assinatura. Sim, ou às vezes, tipo assim, o cliente, eu preciso fazer algumas alterações, ou teve alteração depois, aí a gente manda pro cliente, fala, me dá um de acordo via e-mail, pelo WhatsApp, e eu vou mandar pro processo de corte. Você sabe que as tuas etapas estão bem definidas, né? Mas do meu lado aqui, dos meus colegas, eu vejo que todo mundo que não formaliza as etapas e pega assinaturas se prejudica. Sim. Sim. Eu tô pegando assinatura de tudo. Não, além do contrato que tá gigantesco. Não, e eu falo assim, sim, toda essa parte, contrato, tudo bem detalhadinho, né? Para o cliente não ter surpresa e a gente também não. Então, que nem a gente, na parte de pagamento, a gente recebe sempre, se for no Pix, a gente recebe 50 antes e 50 no dia da instalação. Os meninos finalizaram, no dia da instalação, não é daqui uma semana. Eu fui no cliente esses dias que eu acompanho a obra, né? Aí eu fui lá acompanhar a obra e tal. Aí o cliente falou assim, eu posso te pagar na sexta que vem? Eu, oi? Eu não funciona dessa forma. Não tá dá. em contrato, não dá, porque é uma coisa que, tipo, o que eu faço depois que ele não me paga? Eu vou na casa dele e tiro a pedra? Não dá. E o que eu faço com essa... Mesmo que eu tire, o que eu faço com essa pedra? É sob medida. A gente trabalha sob medida, então é prejuízo, entendeu? E pra eu tirar, eu tenho prejuízo, porque eu tenho que mandar alguém lá, entendeu? Então, a gente trabalha com as coisas bem alinhadinhas para não ter problema. Porém, a gente já quebrou muita cabeça para chegar nesses processos. Quanto tempo vocês já estão no mercado? Eu estou nesse ramo há 7 anos. E a marmoraria, 6 anos, mais ou menos. 6 anos. Desde o começo, eu era de outra área, né? Sim. Então... Conta pra gente aí. Conta pra gente. Sim. Pra mim, você é farmacêutica, correto? Exatamente. Exatamente. De formação, sou farmacêutica. Mas meu coração vai totalmente para a marmoraria. Totalmente, assim. Eu sou muito mais feliz na marmoraria do que eu era em farmácia. Sim. Eu me formei... Eu tinha 22 anos. Então, foi em 2013, eu acho, que eu me formei. Não, 2017 ou 2013. Foi alguma coisa assim. E eu entrei com 17 anos na faculdade. Na verdade, funciona assim. Vou te contar toda a história. Conte. Eu sou da área do esporte. Amo esporte. Então, eu era da área... Eu gosto muito. Já tive projeto social. Sempre estou ali envolvida com essa parte. Quando eu fui entrar na faculdade, eu queria fazer educação física. Só que a minha família inteira, tanto paterna quanto materna, é da área da farmácia.
Meu pai, ele sempre foi da área da farmácia, só que meu pai, ele é daqueles caras assim, ele iniciou muito cedo na farmácia, só que não dava dinheiro. Então, a minha avó pegou e falou e ele teve uma oportunidade de entrar numa empresa lá, perto de Paranapiacaba, na Solvay, vocês conhecem? Ele tipo, coração farmácia, só que o que dava dinheiro era a Solvay. Aí a minha avó pegou e falou pra ele, primeiro você faz o que dá dinheiro, depois você faz o que você gosta. Tanto que meu pai entrou na Solvay, aí casou com a minha mãe, eu nasci e tudo mais. Todo esse processo ele na Solvay, aí ele se aposentou, foi mandado embora, e quando ele foi mandado embora, ele falou, eu vou fazer farmácia. Aí eu lembro que meu pai entrou, se formou em 4 anos, e eu entrei logo em seguida, que minha mãe falou, esse é o seu momento, porque a gente não consegue pagar 2 faculdades. Então, você entra agora, que a Mariana tá terminando o cursinho, e depois aí depois ela já engata na faculdade. Eu queria fazer educação física. Eis que meu pai pegou e falou, você pode fazer, com o seu dinheiro. Menina. Foi. Eu me lembro até hoje, me ensinou muito. Tipo, ele falou, primeiro você faz o que dá dinheiro, depois você faz o que você gosta. Você sabe que o papai fez isso comigo também? E Fiz foi engenharia. exatamente assim. Mas eu larguei logo no meio. Né? E foi exatamente assim. Eu entrei na faculdade, fiz metrô. Então, eu entrei na faculdade, me formei nos 4 anos certinho. E comecei... Só que o problema da faculdade de farmácia é o quê? Você define muito bem qual é a área, qual é o campo ali que você vai estudar dentro da farmácia. Na indústria, vai para drogaria, vai para hospital. Então, você tem ali os ramos. Só que eu já era de drogaria, porque meu pai tinha uma drogaria na época. Então, isso, eu nunca saí. Eis que eu fui ficando em drogaria. O mal da drogaria. A carga horária. É punk, né? Eu tenho uma irmã, tenho 2 irmãs que têm drogaria e uma é farmacêutica. Eu vejo o tanto que elas se dedicam. Drogaria não tem tempo ruim. É tipo, Você pauleira. Não tem folga. Na verdade, você tem, quando todo mundo tá trabalhando. Então, tipo, e foi nessa pegada, assim, que eu comecei trabalhei muitos anos de drogaria, sou muito grata, até por ter feito faculdade e tudo mais, conquistei muita coisa durante esse período. Porém, cheguei num processo, conheci minha esposa, Fernanda, que... conheci a Fê, e ela iniciou primeiro na parte de marmoraria. Então, a marmoraria é até um começo bem bacana, assim. A Fê começou vendendo de casa. A Fê tem essa pegada empreendedora. Legal. Ela tá no sangue. O negócio dela é empreendedorismo. Então, ela começou ali a vender ela vendia e passava para algumas marmorarias, as marmorarias produzia e repassava a comissão dela. Então, ela funcionava assim. Ela foi crescendo, ela foi vendendo, ela foi tendo parceiros e foi vendendo. Ela contratou uma menina para prospectar com o carro dela. Porque hoje não se tem pessoas que vão em obra. A gente faz isso. Normalmente, tipo assim, passei numa obra, eu paro e entrego um cartão. Ah, é? Opa, com certeza. E as pessoas gostam disso. Falam assim, nossa, não existe mais esse tipo de serviço. E não existe, porque hoje é tudo via internet. Você coloca ali um dinheirinho no Google, né? O Google manda pra todo mundo, a pessoa clica e já, né? Dá dinheirinho pra cacete, amiga. Você clica e foi. Mas não, a gente passa nas obras. Esse é meu cartão, meu nome é Mari, posso estar fazendo orçamento pra você sem compromisso, eu meço aí pra você. Ah, mas só tenho soleira. Eu meço a soleira. Ah, eu não tenho essa, não. Pode ser cliente de uma baguete. Eu faço muita questão dele. Esse cliente ele volta. Sim. Esse cliente de baguete pode me trazer muitos outros, como acontece muito. Porque eu conheço marmorarias que não atende pia de verde Ubatuba de 1,20. Nossa, eu tenho um parceiro de marmoraria que agora vocês também são meus parceiros. Opa. Mas assim, no Natal teve uma situação que a entrada de caixilhos, que é janelas, portas, né, de alumínio, o fornecedor virou e falou assim, se não tiver dia 25 aí na obra, eu não vou instalar dia 26. E meu cliente queria mudar, fazer um churrasco, né, antes da virada do ano. Quem que me atendia? Ninguém. Caramba. Aí peguei uma caminhonete emprestada, consegui. Fui buscar em São Bernardo. São Bernardo fui para Cajamar com uma caminhonete. Mas foi uma emoção. Ninguém queria fazer. Sim. Ninguém. E era uma porrada de coisa, viu? Acho que eram umas 12 soleiras, bastante baguete, porque era uma casa grande. Sim. Mas se virar nos 5 minutos ali e falar,
qual que é o parceiro que vai me ajudar? Sim. Eu nunca mais esqueço esse parceiro. Exatamente. Porque, pô, quem te ajuda na hora que você precisa? Sim. Os marmoristas, entre eles, assim, a gente tem essa parceria. Às vezes, por exemplo, vendia um lavatório de ônix. Pô, vou comprar uma chapa de ônix para fazer um lavatório de 1,40 por 40. Financeiramente, compensa a gente já comprar o pedaço, certo? Então, a gente tem até grupos de retalhos, que a gente chama. Tem bastante grupo nessa pegada. Porque a gente não perde a venda, a gente não coloca todo o nosso dinheiro naquilo que não sai muito, porque tem algumas peças que são meio que entra na moda. Então, a gente vai trabalhando dessa forma. Então, a gente vai aprendendo a fazer esses encaixes, assim, para não deixar o nosso dinheiro todo em uma chapa. É bom que existe a parceria entre vocês, né? Sim, tem bastante. E às vezes, que nem o meu galpão é no Grajaú. Nosso showroom é em São Bernardo e nosso galpão é no Grajaú. Às vezes eu preciso de uma baguete para atender o cliente. Consegue cortar aí pra mim rapidinho? Tal, corto, passo, pego, pronto, acabou. Então, às vezes, tipo assim, pra ser mais rápido, a gente vai fazendo esse remendo, mas a gente sabe quem é o parceiro de verdade, também tem essa pegada. Também 8 anos no mercado, você já aprendeu, né? Sim. Então, a gente vai trabalhando, vai fazendo parcerias. E eu também passei por galpão. Deixa eu finalizar a parte da farmácia que eu vou chegar nesse galpão. Conta. Aí, Fefê pega e começa nessa pegada da marmoraria. E eu na drogaria. Drogaria, feriado, final de semana, e é isso. Beleza. Eu ver, não é? Fernanda, de segunda a sexta. Qualidade de vida. Qualidade de vida, tranquilinha. Assim, né? Tem as suas demandas, mas tudo ali dentro do que ela planeja. Consegue trabalhar de casa, porque até então ela não tinha um local fixo. E eu, não. Algo de errado não está certo nisso. Falei, não. Até que eu fui para uma drogaria que era até do meu primo. E eu lembro que eu abria a drogaria às 7 e saía às 13, às 15, alguma coisa assim. E ele fechava. Eu era farmacêutica da manhã, ele era farmacêutico da noite. Só que ele pegou um belo dia e falou assim para mim, eu tenho família, eu preciso trocar com você. Eu preciso que você feche a drogaria. E eu vou abrir, por causa que meus filhos estão crescendo, não estou ficando com eles, tudo mais. Eu, na minha cabeça, como eu fui criada, arrume um bom emprego e aposente nele. Sim. Eu fui criada e foi uma época que eu saí de casa, então eu tinha demanda das contas e tudo mais, e foi a primeira vez que eu saí de casa. Então, tipo assim, eu falei, eu preciso aceitar, senão eu vou ficar desempregada. Agora, né, tô casada, preciso ter minhas responsabilidades. Aí cheguei pra Fê, e falei assim pra ela, falei assim, o Márcio trocou o horário e tal. Aí ela falou assim, se for pra ser assim, eu prefiro a gente não continuar. Eu falei, mas por quê? Tipo, eu tô trabalhando, né? Não tô coçando o dia todo. Ela, não, porque eu tô fazendo faculdade de manhã. Você trabalhava de manhã também, à tarde a gente conseguia ali ter um tempo legal juntos. Se eu faço faculdade de manhã, você trabalha à noite, esse relacionamento vai durar como? Verdade. Eu vou te ver quando? Na hora de dormir. E pra ter uma pessoa só pra eu dormir, eu não quero. Porque você vai chegar ou tá dormindo, porque eu fechava 11 horas a drogaria. Aí foi quando me deu um boom. Eu juro pra você, minha cabeça abriu assim. Eu falei assim, não existe só isso, cara. Não existe só essa drogaria. Não existe só esse ramo. Eu posso fazer o que eu quiser. Mas só que eu fui criada, tipo assim, tanto que quando eu saí da drogaria, meu pai ficou meio chateado, assim, tipo, você fez faculdade, você, né, seguiu o trajeto aí, você vai sair do ramo? Aí quando a Fê pegou e falou assim, por que sua mãe trabalhar comigo? A gente trabalha junto. Você é boa vendedora, você, né, quem vende remédio em rede, vende qualquer coisa. Então, você vende remédio, você sabe vender, você, né, você gosta. Eu falei, tá bom. Aí foi quando eu peguei e pedi as contas. E, tipo assim, minha cabeça abriu de verdade. Foi quando eu falei assim, eu posso mudar. Eu não preciso ser isso. Virou a chave e você falou, e agora? Vou trabalhar com ela e como foi se organizar? Foi. Aí nós decidimos que, beleza, vamos trabalhar juntas. Então, agora você precisa... Aí, a Fê é muito dos números, né? Tanto que essa parte, ela é minha sócia na empresa. Tanto que essa parte é ela que cuida. Então, a gente tem que ter um salário de tanto, nosso aluguel é tanto, a gente precisa vender tanto e vamos começar. Aí a gente começou.
Eu fui para um lado, ela foi para o outro. Eu sempre gostei muito de parceria, então eu acho que é uma venda bem bacana de acontecer. Então, fui atrás de parceria, de marceneiro, de arquiteto, e fui trabalhando essas parcerias. E cliente final também, a gente foi... Aí, vamos abrir um showroom. Abrimos um showroom dentro da Center Castilho de São Bernardo. Sei, que ali tem uma Yamamura, não tem, do lado? É essa a unidade? É ali na frente do shopping São Bernardo Plaza? Sim. É, bem ali. Aí abrimos o showroom e começamos. Aí abrimos uma fábrica. Aí tivemos nossa primeira fábrica. Aí veio a pandemia, decidimos fechar essa fábrica. Continuamos só com showroom. Aí abrimos agora uma outra fábrica. Temos essa outra fábrica que é no Grajaú. Com um rapaz que é bem... corta a serra, faz todas as pegadas lá. Então, ele faz toda essa parte. Então, a gente fica agora com o nosso showroom em São Bernardo, e com a nossa fábrica no Grajaú. E eu fui, graças a Deus, que, tipo assim, caiu muito bem a sociedade. Porque a Fê, ela é totalmente contratação, compra, parte de dinheiro, planilha de Excel. Administrativa. Ela é totalmente, assim, ela vê um monte de vídeos sobre administração de empresa, ela faz curso do Sebrae, ela é totalmente empenhada nessa parte, sabe? Ela vive de planilhas, assim. E eu odeio planilhas. Meu... Olha... Deu certinho, então, Mano, cara. eu odeio planilha. Eu odeio. Então, foi a parte que eu falei assim, deixa que eu cuido das obras. E você fica essa parte aí. Você contrata, você faz o que você quiser. E a gente se respeita muito nessa parceria. Entendeu? Claro, cada uma tem a opinião, né? A gente tem nossas opiniões. A gente coloca na mesa, a gente sempre fala, se tem um não, é não. A gente fala de 0 a 10. Quanto você quer? Eu quero tanto. A gente soma, dá uma média boa, ok. Se não dá, é não. E me conta, família, maternidade, vocês têm 2 filhas. 2 filhos, desculpa. 2 filhos, temos 2 filhos. E uma menina, sim, né? Sim. Eu e a Fê, nós estamos juntos a fazer 8 anos, certo? E eu queria muito ser mãe. Então, a Fê... queria ali, mas eu queria mais, que ela, vamos dizer que ela queria 6, eu queria 10, vamos dizer assim. Então, e chegou também, foi até um dia que eu tava trabalhando, fazendo um plantão numa drogaria, que eu falei pra ela, assim, meu, como eu não quero ter filho biológico, né? E ela também não queria ter natural. Esse acho que é um momento, porque eu tinha 32 anos, acho. 33 mais ou menos. Falei, esse é o momento, porque pelo todo o processo que a gente vai passar, vai demorar muito. E daqui a pouco eu tenho 40, né? Tudo bem que hoje tu tá tendo um filho cada vez mais tarde, porém eu tinha esse medo de não ter disposição, não sei quantos anos meu filho ia vir e tudo mais. Falei assim, acho que esse é o momento. Eu tava na drogaria, na hora do meu almoço. Falei assim, acho que a gente tinha que entrar na fila de adoção. Ela falou assim, tá bom. Aí eu, assim fácil? Ela, tá bom, vamos fazer. Aí a gente começou o processo. O processo demorou 1 ano e meio, o processo de adoção. E a gente faz bastante curso. Até eu falo, se até as pessoas héteros, que é totalmente necessário fazer esse tipo de curso. Para você entender a demanda da criança, sabe? Você entender o que você pode, o que tá pela frente. Aí... fomos no fórum, junta toda a papelada, leva toda a papelada e começa os cursos. O que demora são os cursos. O curso é uma vez por mês e o juiz entra de férias e tem recesso. Então, demorou 1 ano e meio todo esse processo. O nosso perfil, você tem que preencher, sim, uma ficha com o perfil da criança. Então, tem tudo lá, desde que você aceite crianças com deficiência, você não aceita, você coloca lá e tem que ser muito sincero com você. Essa parte do processo de adoção foi a pior parte para mim. Eu falo assim porque... Vou ser bem sincera aqui para vocês. Você colocar que você não aceita uma criança com deficiência, automaticamente... você fechando a porta para alguém. Envolve preconceito, né? É um preconceito, mas automaticamente você tem que ser sincero, porque se você pega aquela criança e fala, não, eu não tenho preconceito nenhum, mas automaticamente, se você pega aquela criança que tem algum tipo de deficiência e você não está preparada para lidar com aquilo pro resto da sua vida, você vai viver infeliz, que vai fazer daquela criança infeliz. Então, você ter essa sinceridade, tipo assim, eu aceito, eu não aceito, é importante. Mas automaticamente, putz,
É um trabalho interno também, né? É, Você é um trabalho analisar o que você quer pra vida, porque um filho, gente, não é um produto, pelo amor de Deus, é pro resto da vida. Exatamente. É família. Então, a gente passa por esse processo, foi a parte mais difícil de todo o processo, até chegar ali na hora de conhecer as crianças, até pegar as crianças, porque esse é o processo mais complicado. Então, essa parte foi bem complicada, assim, até a gente se sentiu bem mal, mas a gente foi bem sincera com o que a gente esperava daquilo tudo. E eis que conhecemos a história das nossas crianças, tal, e a gente se apaixonou por 2 crianças. Eu queria um menino, a Fê queria muito uma menina. Aí, no meio ali de todo o processo, a psicóloga falando de algumas coisas, tal, e apresentou, né, falou dessas crianças, e a gente falou, quero conhecer eles. Quero conhecer. Aí, foi ver se eles estavam aptos a serem adotados, que também tem essa parte na adoção. E eles estavam aptos. Eu lembro que a gente entrou na fila numa quarta-feira. E o nosso perfil era muito alto, até 10 anos. Então, a gente não poderia ser neném, mas a gente sabia que não ia ser por causa que a gente aumentou muito o perfil. Então, a gente entrou na fila, era uma quarta-feira, na sexta-feira tocou nosso telefone. A gente era 900 e pouco, e na sexta-feira tocou nosso telefone para ir conhecer as crianças. Aí tem uns pontos, né? O que até o pessoal, até esclarecendo aqui, pessoal, a pessoa fala, tem muita criança para ser adotado, mas ninguém quer. Gente, não se trata disso. Se trata do quê? Tem muita criança para ser adotado, mas muita gente quer neném. Para você ter um bebê, é de 8 a 10 anos. A espera? A espera. Coloca no seu perfil que você aceita uma criança com 15 anos. No outro dia você tem a criança. Caraca. Tanto que a assistente social, ela pegou e falou assim pra mim, vocês estão certas disso? E eles botam um terror na gente, eles explicam tudo, tipo assim, eles falam coisas pra fazer você desistir. Você tá pronta mesmo? Mas vai acontecer isso daqui, você tá pronta? Não, mas vai ter dia que ele vai fazer isso com você, por causa que é o perfil de criança que vem da parte de adoção. Você tá pronta pra isso? Aí a gente fala, não, tô. Aí até eu lembro que finalizou assim, ela falou assim, depois de tudo isso que eu falei pra vocês não saíram correndo, vocês estão prontos pra ser mãe. Eles colocam um terror, assim, pra saber mesmo, sabe? Porque a demanda da criança é muito complexa quando você vai viver com ela. Então, você tem que estar preparado para aquilo. Então, relação de terapia, trauma, tem uma história. Sim. Tem uma vida ali, né? Sim. Que já passou por várias coisas. Aí vem para uma nova família, aceitação para te chamar de mãe, não deve ser fácil. Né? É complexo. Acho que a pior parte é lidar com... mostrar para eles que os traumas deles não foram com a gente. A gente tem que reconquistá-los. A gente tem que mostrar para eles... uma frase que eu sempre falo assim, mostrar para eles que família não abandona ao mesmo tempo que eles foram abandonados. Então, é complexo. Como eu falo pro meu filho, eu nunca vou te abandonar. Aí ele para ver o passado dele. Ele já foi abandonado. Exatamente. Então, acho que essa é a pior parte. E me conta, rolou essa ligação? Isso, friozinho na barriga. Estávamos fazendo um curso. Aí a Fê falou assim, a gente precisa ir. Aí eu falei, calma. Foi sexta tarde. Que eles ligam e é assim, vem agora. Né, tipo... podemos agendar. Não existe isso. Vem agora. Aí eu falei pra Fê, não dá tempo, porque aí tem uns horários, né? Não dá tempo da gente chegar. Então, não estamos abrindo mão, mas avisa que nós estamos num curso, a gente não tinha se planejado e tudo mais, mas era uma sexta-feira. Na segunda-feira, 7 horas da manhã, a gente vai estar aí. Beleza. Aí, como que funciona todo o processo? Eles estão aptos, a gente chega lá, a gente conhece a gente conheceu todo mundo do abrigo. Eles falam, porque, tipo assim, eles falam assim, todo mundo se apresenta. Elas vieram aqui visitar o abrigo, se apresenta. Aí chegava. E, incrível que pareça, a primeira criança a se apresentar, a minha filha, ela é totalmente pra frente, assim. Eu lembro como se fosse hoje. Ela chegou e falou assim, oi, meu nome é Ana Isabelle. Eu tenho... Foi a primeira, veio de bicicleta, assim. E falou, por causa que a gente não sabia quem eram as crianças. Então, o que eles disseram? Que todos se apresentassem, falou os nomes e falou assim, é a Ana Isabelle e o Alisson. Beleza? Quando eles se apresentarem, vocês prestem atenção que são essas crianças. Porque existe casos que você vai conhecer a criança e você não gosta do que você tá vendo. Então, em vez de você já falar para crianças, né, eles falam, vocês
Tá ok? Querem continuar? Queremos. Então, agora vocês vão embora, a gente vai chamar as crianças e vai perguntar se eles querem ter 2 mães. Porque também passamos por esse processo. Porque as crianças, elas têm ali, idealiza ter um pai, né? Uma figura masculina e uma mãe, né? E chega 2 mulheres, automaticamente. Outro processo na nossa cabeça, mas vamos lá. Aí chamaram as crianças, tal, e perguntaram para eles, tem 2 meninas, elas são casadas, elas querem conhecer vocês, querem ser a mãe de vocês, vocês querem ser os filhos delas, tal. Aí eles toparam. Eu também acho que ali, tipo, você tá no abrigo, você quer muito ter uma família e você, né? Ok, toparam. Eu lembro que quando aí a gente... Eu tenho um videozinho, depois até te mostro. A gente conheceu eles e eles meio assim, tipo... Assim, fora do mundo, assim, muito... em outro planeta, assim. E olha que engraçado. Na sexta-feira, o Alisson chamou uma das tias e falou assim pra tia, falou assim, ô tia, você arruma uma família pra mim? Sem saber de nada. Prometo por Deus, sem saber de nada. E na segunda-feira a gente foi lá conhecê-los. E na terça, que eles tinham topado, na terça a gente foi lá conhecê-los realmente. Aí apresentou a gente e tal. Tanto que eles não tinham entendido que éramos um casal. Eles tinham entendido o quê? Que seria uma mãe para cada filho. Tanto que o Alisson falou assim pra mim, mãe, primeira vez que a gente foi, eles já começaram a chamar a gente de mãe. E é um processo, sabe, que eles aprendem a ter mãe e a gente aprende a ter... não, eles aprendem a ter e a gente aprende a ser. Porque a gente também não sabe. A gente não teve uma gestação. Mesmo as que têm a gestação, é muito complexo. Imagina, tipo, do nada, vem buscar seu filho. Vem aqui, você vai conhecer seu filho. É um processo. É um choque. Então, a gente começou ali e eles falaram, e o pai? Aí eu falo, não vai ter pai, somos 2 mães, vocês vão continuar morando juntos. E aí a gente começa nesse processo todo. E começamos. Aí a gente tem um processo de aproximação, que a gente chama. A gente passou 1 mês, todos os dias, de segunda a sexta, das 8 às 13 lá. Então, até na época, eu tinha um outro trabalho paralelo também. Aí eu saía desse trabalho, ia pra lá, depois ia pra marmoraria. E ficava nessa pegada, assim. E todos os dias, sem faltar. É um processo que tipo assim, é obrigatório. Porque aí entra a parte, tipo assim, você não consegue ver seus filhos? Entende? E nesse processo todo, parece que a gente tá sendo julgado. Então, a gente tem que ser muito... muito certo nas coisas, porque as crianças continuam passando no psicólogo, a gente tem que levar, que levar eles todo mês lá no fórum, eles perguntam, elas te batem, elas fazem, tem todo esse processo, vocês comem, porque ele é em pró da criança, não é sobre nós, é sobre a criança. Então, toda a estrutura, eles vão na nossa casa, ver se é perigoso. Eu lembro que na casa que a gente morava, tinha uma sacada, e elas falavam assim, é perigoso, essa sacada. Não, mas... ele tem 7, outro tem 9, não vai pular da sacada. Mas você tem que pôr uma rede, alguma coisa. Tem que pôr rede. Tem piscina, tem que pôr rede. O quarto deles, onde que eles vão dormir? Guarda-roupa deles. Eu lembro que, tipo assim, como foi tudo de uma hora para outra, até pegá-los também foi, porque a gente passou esse processo e era final do ano. Então, começou... E o Alisson, ele se apegou muito mais rápido na gente, assim. E ele começou a dar trabalho. Então, ele ia embora, ele já fazia escândalo. E ele é forte. Eu lembro que teve uma vez que ele chutava o banco, a assistente social tinha que segurar ele, que eles começaram, no sábado pode passar com elas. Aí a gente passava sábado, domingo, devolvia na segunda de manhã. Aí nessa devolução já era um transtorno para ele. Então, ele começou a dar esses tipos de trabalho, assim. Aí foi onde a assistente social que estava acompanhando a gente falou assim, não, acho que pode levá-los. Que é o suficiente, né? Aí a gente foi e pegou a guarda provisória deles. Aí, nessa guarda provisória, a gente passou uma época também indo lá no fórum, aí tem que levar eles lá todo mês, tipo, estão vivos. Era uma burocracia em prol das crianças. Tudo em prol delas. E eles perguntam mesmo, e show de bola, tem que perguntar mesmo. Tem que ter, porque imagina quantas pessoas más faz alguma coisa, né? Acho que... E quanto tempo de processo?
Ó, a gente ficou nesse processo, em parte de curso e aproximação e levá-los 2 anos, quase 2 anos. Quanto tempo vocês estão com as crianças? A gente ficou 1 ano e meio antes, né? Uhum. E mais 6 meses ali nesse processo. E nós em dezembro faz 2 anos que a gente conheceu eles. Sensacional. Aí depois entra a demanda da casa, tudo adaptação, porque a gente também, do nada, eu tinha 3 bichos só, do nada tem 2 crianças, e é tudo mais. Cresceu. Até os nossos bichos tinham que se adaptar a eles, e energia demais, e a gente, uma coisa, meus filhos não têm tela, então eles não têm celular, eles não têm tablet, televisão é só de sábado, porque no abrigo eles já têm uma disciplina, então, tipo, todo dia dorme às 8 horas, acorda bem cedo, toma café, é que nem hotel, o café é servido tal hora, vamos, tem que comer. Roupa, a tia lava, coloca em cima da cama. Cada um pega sua roupa e guarda embaixo da cama, nas gavetas. Se você não dobra, ninguém dobra. Porque são poucas tias para muitas crianças. Sim. Eram 20 e poucas crianças na época. Aí passamos... Aí, esse compiladinho ali que eles já tinham, a gente seguiu em casa. Então, que nem ontem mesmo, 8 horas da noite eles estão na cama. Sem choro. Tá? Tô sem sono. Cama. Tem que ir pra cama. Pega um livro. O Alisson ama ler. Ama ler. Legal. Então, a gente até colocou 2 luminárias, assim, eu até mostrei num dos meus stories, tem as luminárias deles que a gente tá reformando, então a gente colocou as luminárias que ele ficava com uma lanterninha. Fui comprar uma lanterninha de cabeça, aí ele ficava lendo, ele ia ler. Então, aí a gente foi adaptando. Teve aniversário deles, pegamos as crianças do abrigo, levamos todas pro aniversário. Levamos, o ano passado, né? Aniversário do Alisson e aniversário da Aninha também. Contratei uma van, vai buscar as crianças para participar. E a gente acaba se apegando nas crianças. E as crianças acabam vendo... É muita carência, assim, né? Então, às vezes, você dá um pouquinho de atenção... tia pra lá, tia pra cá. Tanto que as moças lá falavam assim, não brinca com eles. Você tem que brincar só... Porque, vou jogar bola. Vai, tô jogando bola com a Alisson, com a Aninha. Vamos brincar todo mundo. Porque eles soltavam todos ao mesmo... É o afeto, né? Eles Exatamente. querem abraçar, né? Exatamente. E você tá ali, você tá brincando. Eu brincava de bicicleta. Consertava as bicicletas deles tudo, porque eles lá tem um monte de bicicleta, né? Então, sem banco, sem freio, eu levava as ferramentas, já começava... Aí fazia aquela fila, assim, sabe? Uma fila. Tipo, todo mundo com as bicicletinhas, assim. Tia, sobe meu banco. Tia, baixa meu banco. Tia, meu freio tá estourado. Aí arrumava, e levava banco novo. E a gente ia brincando, assim. Então, todo esse processo a gente passou, porém, o processo do dia a dia é o mais complicado. E me conta, o dia a dia é mais complicado e você tá fazendo uma obra. Gente, estamos. Guerreira. Conta pra gente. Estamos. No meio disso tudo, mãe, empreendedora, acompanhando obra dos clientes, produção, estamos em obra. Nossa obra, eis que tivemos uma oportunidade ali de reformar uma casa. E eu ia falar, não, vamos reformar. A gente reforma, vai diminuir aqui e tal, beleza. Fizemos as contas, fazia sentido, vamos reformar. Nosso valor é tanto. Beleza? Beleza, né? Beleza. Não é tanto, é o dobro do tanto. Aí só que nós caímos numa besteira aqui. A gente contratou 2 pedreiros, irmãos, e a gente fechou um valor com eles, um valor de tudo. E um prazo, eles pediram 45 dias para fazer, mas era muita coisa. Você tem noção, a casa que nós estamos reformando é com aquele tijolinho à vista colocado a barro, de tão antigo que é. Então, você vai mexer na parede e automaticamente a parede cai. Então, aquela parede que você não ia fazer, você tem que fazer, por causa que ela caiu, certo? Então, aí a gente contratou, até na parte da contratação, tivemos vários orçamentos. Na parte da contratação, eram 2 senhores. Aí eu até conversei com a Fê, eu prometo por Deus, eu falei assim, vamos contratar eles? São 2 senhores, acredito que são avós. Eu acredito que essa parte de não ser comprometido, que a palavra, pra mim, a palavra vale muito mais que um contrato. O contrato você se respalda, mas o que eu combinar com você é o que eu tô combinando com você, não importa o papel. O que eu combinei vai ser feito, e pronto. E foi nisso que eu levei em conta. Eu tenho meu pai muito como referência, sabe? Meu pai, o que você combina com ele tá combinado, e acabou o assunto. E temos contrato e tudo mais. A gente levou em conta isso.
Automaticamente a gente se estropiou todinho. A gente tinha um fluxo de pagamento, a gente pagava toda sexta-feira para eles, só que a gente pagou muito mais que eles entregaram. Só que a gente colocou, são 2 senhores, automaticamente entra doenças, entra a mãe dele também, dos dois, acaba sendo a mãe dos dois, são irmãos, fica doente também, então, virou um reboliço. Eles abandonaram a obra. Ai, meu pai, você tinha projeto? Importante. Projeto. Gente, faça projetos. Faça projetos. Você vai pensar assim, mas eu poderia gastar esses 10 mil de cimento. Você poderia, mas se você não tiver o projeto, você vai gastar 20 de cimento. Vai por mim. Graças a Deus a gente tinha projeto. Mesmo tendo projeto, a gente teve vários contratempos por causa projeto você vai fazer ali, né? Você tem uma visão, mas só que nem a parede caiu. A gente pensou que a parede estava certa, a gente batia, a gente fez os testes lá, a parede estava tudo certo. Mas quando começou ali a trepedação, não aguentou. Então, a gente acabou tendo que remanejar. Mas o projeto foi essencial. Primeiro, que é a projetista... Posso até mandar um beijo aqui para ela? Lógico. Nathalie, um beijo, valeu. Fechou. Pensou fora da caixa. A gente tinha uma situação ali da casa e... Ela pensou totalmente fora da caixa, fez um projeto... a nossa casa hoje, ela é totalmente funcional e é uma casa pequena, são 5 cômodos, são 2 suítes, sala de jantar, cozinha e sala, tá? Os cômodos não são grandes, só que totalmente funcional. Então, toda tomada, ar-condicionado, coisa que esquenta toalha, toda essa parte ela pensou e colocou ali. Ela agregou. Agregou. Ela e a Fefe, né? Fê, também, amor. Fefe também dá o sangue lá na obra. Ela faz toda essa... do nada ela fala, amor, comprei um negócio que esquenta toalha. Eu nem sabia que existia isso. Até piso, amiga. Eu fico lá nas medições, né? As pedras, eu que meço e tal, mas, amor, como você quer, vamos fazer dessa forma. E a gente, a gente colocou vinílico, a gente tá colocando, nós estamos, eu e ela. Eu tô acompanhando tudo. E eu comento, eu falo... Cadê o autonivelante? Verdade. Sabri mandou pra mim, cadê o autonivelante? Falei, não deu tempo. Foi assim mesmo, foi no contrapiso. Com emoção, sem emoção, com emoção. Com emoção, exatamente. Então, aí chegou uma parte da obra que a gente tinha pago muito mais pedreiro. O pedreiro abandonou a obra. O grosso ali ele fez, que foi levantar algumas paredes, que ainda falta do banheiro das crianças. Mas chegou num pedaço que eu falei assim, eu tenho que meter a mão e fazer. Senão não vai. Senão não vai. Evolui. Exatamente. Então, o que a gente faz hoje? Tem coisas que eu não sei fazer realmente e tem coisas até muito no alto que eu não faço, que eu tenho medo de altura. Então, eu chamo um pedreiro e falo, quanto você me cobra pra fazer esse contrapiso? Ele, eu te cobro X. Então, tá bom, você vai fazer esse contrapiso. Fez, paguei, acabou. Aí, contrapiso, quem vai colocar o piso? Eu e Fefe. Compra a cola, porque a gente comprou um apartamento, eu e Fefe que fez também. Sim, nós fizemos, por isso que eu já tenho ali, o autonivelante... fazia ideia, porque a gente fez lá no apartamento, mas ali foi daquele jeito mesmo. O contrapiso estava bem bacaninho, tá ficando bacana, depois eu vou fazer um vídeo pra você ver. E o nosso apartamento também, aquecedor de gás eu coloquei, piso vinílico eu e a Fê colocamos, contrapiso, esse autonivelante aí que tinha que fazer, nós fizemos, eu e ela, tanto que a gente tomou de multa, por causa que a gente só conseguia fazer depois do trabalho. Sério? Sério. Assim, pintura, colocar papel de parede, a gente colocou essas coisas mais grossas, que não demanda muita mão de obra pesada, nós fizemos. E é isso que agora eu tô fazendo lá na casa. Então, eu tô fazendo por partes. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Meu quarto. Piso, pintar as paredes, pintar o teto. Fiz. Fefe pega lá no Pinterest o que ela quer, a gente senta, vamos fazer dessa forma, vamos. Exatamente assim. Pega o projetinho que a gente não fez a decoração, a gente fez o projeto estrutural da casa. Então, tomada, cortar conduíte, eu cortei, parte elétrica a gente contratou. Então, a gente tá fazendo por cômodos e fazendo dessa forma. Então, agora eu fiz o quarto das crianças. Aí veio um rapaz que colocou o drywall, eu pintei. Meu cunhado também ajudou bastante, dá os créditos aqui para ele. A gente pintou, colocamos contrapiso, cama das crianças, repintei, montei, chamei o cara para arrumar guarda-roupa, pronto. Aí, sala de jantar, agora a gente tá na sala de jantar. Vamos pintar de que cor? Vai ser essas cores, beleza.
pinto, coloco o piso, vamos pro próximo. E eis que estamos, por quê? Quando eles abandonaram, eu fiquei muito brava, porque o que aconteceu? Sabe, eu falei pra eles, ó, tal dia eu tenho que estar nessa casa. E eu tenho 2 filhos e 3 bichos. Não tem como eu morar numa casa sem luz. E era tão trágico que era sem luz, sem banheiro. Nossa. Eu prometo por Deus, sem banheiro. Eu falei, vocês têm que ser um pouco humano. Porque o que eu falo às vezes é que falta, assim, um pouco de empatia pelas pessoas. Agora eu vou te contar um segredo pra vocês, tá? E pra Mari também. Sou profissional, mas acontece com a gente também. Abracei um empreiteiro, levei ele nas minhas obras, dei o chapéu. Só que esse empreiteiro, ele é engenheiro por formação, mas enfim, acho que é uma exceção. Deu ruim na obra, deu ruim, tanto que eu vi o contrapiso, falei, tá desnivelado, ele veio e bateu. Não tá. E ele é maior que eu, esse cara. Eu falei, tá bom. Né? Depois desse dia que ele bateu de frente comigo, eu falei, nunca mais vou trabalhar com esse cara. Uhum. Hoje eu trabalho com empresas, tenho 5 empresas hoje que eu trabalho, que são alicerçadas no mercado, todas são engenheiros e engenheiras, inclusive eu entrevistei 2 aqui, um Fábio, um beijo, a Ná também, que está bombando na Zona Sul, e não trabalho mais direto com pedreiro. Não trabalho mais direto. Por quê? Eu preciso respaldar você como cliente e me respaldar. Uhum. Eu emito a responsabilidade técnica perante o projeto. Certo. E ele vai emitir a responsabilidade dele perante a obra. Uhum. Deu merda? Tem que... Processo. Sim. Acabou. E aí, nessa situação de você contratar o pedreiro, o que aconteceu? Como que você vai processar esse cara? Não, ó... Não dá. Eu fui até na casa dele, ele falava assim pra mim, mas minha mãe tá doente. Eu cheguei a falar pra ele assim, ó. Gente, vai uma vez por semana. Mas todo mundo tem problema. Exatamente, eu falava, vai uma vez por semana. As ferramentas deles estão lá. Tá na minha obra. Eles não foram buscar. Não foram buscar. Porque eu falei pra eles, então vamos fazer assim, me devolve uma parte do dinheiro, eu contrato outro profissional e tá tudo beleza. Eu entendo que problemas existem, eu só quero resolver, mas não quero ficar no prejuízo. Sim. Beleza? Até como você pode me pagar? Porque quem quer resolver vai pagar R$10 por semana, mas vai resolver. Mas eles sumiram. Isso é comum no mercado. Eu encontrei um amigo ontem, ele falou, cara, abandonaram minha obra. Mas por quê? Contrato, cadê? Cadê o responsável? Não, a gente tem contrato com eles, mas Mas você vai processar e aí? Não dá. Não dá, mas que é perca de tempo. E, então, tipo, aí eu falei pra Fê, vamos fazer. Vamos meter as caras, porque a gente tem... Aí, o que eles nos deixaram? Com luz e um banheiro. Jesus, amado. Nos deixaram assim. Não, tirando as coisas que aconteceu, se eu te contar, eu vou te contar uma. Lá, tijolinho, a gente tem o projeto, Nathalie, nossa engenheira, falou, tem que cortar um pedaço dessa parede, beleza. Falei pra ele, corta esse pedaço da parede, que era tudo assim. Eu falei, por que não cortou essa parede? É só cortar. Eu falei, se é só cortar, então é só cortar. Vamos cortar, vamos aproveitar o tempo. E ficava postergando. Cortou a parede. Só que o tijolinho, ele é encavalado. E a barro. Vai cair? Não vai cair. Não vai cair. E o reforço? Se ele é barro... Não vai colocar nenhum reforço. Não vai colocar nenhum reforço. Caiu. Jesus. Sorte por Deus que não tinha ninguém perto, nenhum dos meus bichos, porque caiu. E impermeabilização? Aí eles colocaram um negócio lá, um pau lá e um ferro, e eu não cheguei nessa parte ainda da casa, que é entre a cozinha e a sala. Aí depois a gente vai tirar todo o reboco, vai fazer os processos e tudo mais. Eu vou contratar um rapaz pra fazer todo o processo. Mas é tipo assim, caiu. Eu poderia ter matado o meu gato. Tipo, o bloco é enorme. Sim. Aí ele, eu pensei que tinha uma madeira no meio. Eu falei, o senhor não pensou. Por favor, seja responsável. Pelo menos pergunta, machucou alguém? Não é? É falta de senso, profissionalismo, amiga. Profissionalismo. E aí também acho um pouco de machismo.
tipo, lidar com duas mulheres e pensar que, tipo assim, não entendi nada, vou fazendo o que eu quero, sabe? Porque tem. Mas a gente vai dominar o mundo, a gente já domina, tá? Sim, passo muito por isso. Passo muito, ainda mais na área da marmoraria. Passo É que sim. é dominada por homem. É dominado por homens, que nem a gente tem a produção. Eu chego lá e falo o que tem que ser feito. E é isso que tem que ser feito. Eu sei da agenda. Sim. Mas eu quero fazer... Não quer não. É isso daqui, ó. É isso daqui que nós vamos seguir. Porque eu tenho um cliente, porque quando o cliente... Se eu faço alguma coisa e eu não dou um respaldo pro cliente, é minha orelha que vai estar no processo, não é a sua. Então, você vai fazer isso daqui. Então, graças a Deus, assim, na produção a gente não tem problema, mas muitas vezes eu tenho problema até com a própria mulher. Eu já fui barrada de fazer uma edição técnica por causa de uma cliente. Por quê? Por causa que ela falou que eu era mulher. Pelo amor de Deus. Eu prometo, por Deus, eu prometo. O cliente, mulher, pegou e falou pra mim, se não vier um homem, eu não deixo medir. Mulher não mexe com isso, não é capaz de medir. Ai, gente, que preconceito desnecessário. Eu prometo. Jesus. Muitas vezes eu subo assim no elevador, tal, bato lá na porta do cliente e ele fala assim, não vem mais ninguém? Sério? Prometo, várias. Isso é muito mais. Isso é muito mais. De preconceito de mulher só foi essa, mas direto, assim, homem fala assim, você tá sozinha? E o medidor? Ai, gente, é que eu não tô do lado. Mas tudo bem. Ai, amiga, a gente tá chegando ao final. Foi muito bom. Rápido. Foi rápido, foi gostoso. De coração, uma mensagem, uma dica pra eles. Empreendedores, não desista. Tem dia que a gente vai querer desistir, tem dia que é muito mais difícil do que fácil, mas não desiste, vai dar certo, vai dar certo. Clientes de marmoraria, se precisar de alguma coisa, estamos à disposição, Armani Marmoraria. E tenha projetos, ou caso não tenha projetos, saiba muito bem o que você quer, saiba o tipo de pedra, se você gosta de pedras mais naturais ou não, entenda a sua necessidade. E eu acho que é isso. Muito obrigado por ter me recebido, pelo bate-papo. Espero ter agregado alguma coisa aí para vocês. Bastante. Se precisarem de alguma coisa, meu Instagram vai estar aí, Sabri vai colocar aí pra gente. E conte comigo. É isso aí. Tá Vamos bom? dar um beijo pra eles. Beijo, Beijo, galera. Tchau.